O Pacífico de 1942 não era apenas um oceano, era um campo de caça sem piedade. Cada nuvem podia esconder um inimigo invisível, e cada gota de suor no cockpit podia ser a última. Os pilotos americanos sabiam disso. Sabiam também que, contra os caças japoneses Zero, qualquer erro custava mais do que a própria vida, menos custava a vantagem aérea. O Zero era uma máquina quase mítica. Leve, ágil, capaz de curvas tão fechadas que pareciam desafiar as leis da física. Enfrentá-lo em combate era como tentar alcançar um pássaro com as mãos nuas. E naquele cenário brutal, surgiu uma aeronave que dividia opiniões. O Lockheed Pitot Lightning. Chamavam-no de o demônio de duas caudas. Suas duas fuselagens paralelas, ligadas por uma asa central, causavam espanto e desconfiança até entre os próprios pilotos. Era diferente de tudo o que já havia voado. Rápido, pesado e complexo, mas também cheio de falhas nos primeiros combates. O sistema de compressão falhava em grandes altitudes, os motores sobreaqueciam, e pior de tudo, o P-38 não conseguia acompanhar o Zero nas curvas apertadas. Em batalhas corpo a corpo, os americanos estavam perdendo. Era humilhante ver o inimigo girar em torno deles como um dançarino invisível. Muitos pilotos voltavam vivos mas derritados, e não sabiam o que fazer. Foi nesse clima que as oficinas improvisadas das ilhas começaram a ferver. Mecânicos suavam sob o sol tropical, consertando motores queimados, asas furadas e egos feridos. A tensão era tanta que alguns acreditavam que o P-38 era um erro de projeto. Outros diziam que o problema era dos pilotos. Mas um homem menos um simples mecânico, cujo nome raramente aparece nos livros menos, começou a olhar o avião de outro jeito. Ele não via apenas máquinas defeituosas. Via comportamentos, vibrações, sinais sutis de algo escondido. Um ruído, uma resposta mais lenta, uma diferença mínima de temperatura entre os motores. Pequenas coisas que, para ele, eram mensagens. E foi observando essas mensagens que ele começou a desconfiar de algo simples, quase ridículo. Enquanto os engenheiros discutiam teorias aerodinâmicas e os oficiais estudavam manuais, ele observava o básico, os fios que conectavam os aceleradores dos dois motores. Um detalhe banal, ignorado por todos. O P-38 tinha dois motores Alasan V1710, um em cada cauda, controlados por cabos e fios que sincronizavam o movimento das manetes. Mas em muitas aeronaves, após manutenção apressada em campo, esses cabos ficavam milimetricamente desajustados. Um motor respondia antes do outro. Um segundo de diferença menos quase imperceptível para um engenheiro menos, mas letal em combate aéreo. Isso criava uma microtorção, um atraso, uma vibração que fazia o avião parecer lento nas curvas. O P-38 perdia o equilíbrio, e o piloto, sem entender, atribuía tudo ao design. O mecânico observou aquilo repetidas vezes, e num dia de fúria e intuição, decidiu testar algo que ninguém havia autorizado. Com um pedaço de fio simples, um fio comum de cobre, retirado de um rádio quebrado, ele ajustou manualmente o sincronismo entre os motores. Girou parafusos, mediu ângulos, escutou o som até que ambos rugissem em perfeita harmonia, como se respirassem juntos. Quando o piloto daquele P-38 ligou o avião, sentiu algo diferente. O som era uniforme, o empuxo, constante. Não sabia o porquê, mas o avião parecia acordado no primeiro voo de teste. O resultado foi inacreditável. O P-38 subiu mais rápido, virou com mais suavidade e respondeu com precisão milimétrica. Não havia mágica, menos apenas sincronismo. O truque idiota de fio, como os outros mecânicos chamaram no início, começou a se espalhar como lenda entre as bases, um pedaço de cobre, um ajuste invisível, transformando derrotas em vitórias. O avião que muitos chamavam de elefante do metal começou a derrubar zeros. Mas no início, quase ninguém acreditou. Os engenheiros oficiais achavam que era superstição. Um fio não muda um avião, diziam. São leis da física, não feitiçaria de mecânico. Ainda assim, os resultados começaram a falar mais alto. Um esquadrão, o 39º Fighter Squadron, reportou aumento de desempenho nas curvas e aceleração. Os pilotos, antes receosos, começaram a procurar aquele homem. Queriam o mesmo ajuste, queriam o mesmo fio. De repente, o segredo se espalhou pelas ilhas. Oficinas improvisadas em Guadalcanal, Midway e Nova Guiné começaram a repetir o processo. Às vezes sem entender exatamente o porquê, apenas imitando o gesto. Cada fio colocado com cuidado, cada sincronismo ajustado ao ouvido, era o triunfo da simplicidade sobre a arrogância técnica. E pouco a pouco, o P-38 foi mudando de reputação. De fracasso caro, a arma lendária. O mais fascinante é que o próprio piloto americano Richard Bong, que se tornaria o maior as dos Estados Unidos da América na guerra,
menos mais tarde admitiria que os P-38 afinados, manualmente pelos mecânicos locais, eram mais responsivos que os Recam Seados do fábrica. A guerra final não era vencida só por tecnologia. Era vencida por olhos atentos, mãos calejadas e pequenos gestos invisíveis. Naquela época, ninguém imaginava que um simples fio de cobre pudesse reescrever parte da história da aviação. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto os generais planejavam batalhas e os pilotos arriscavam a vida no céu, um homem anônimo em uma oficina suada provava que o gênio às vezes mora na humildade, e que a diferença entre a derrota e a glória pode estar em algo tão pequeno quanto um fio esquecido entre duas máquinas gigantescas. O som dos motores duplos ecoava pelos campos de pouso improvisados, como um coral metálico que anunciava a chegada de algo novo. O P-38, antes chamado de o cavalo teimoso, começava a ganhar respeito. Mas junto com o respeito, vinha o medo. Não o medo do inimigo, o medo do novo. E nada assusta mais a hierarquia militar do que uma ideia que não nasceu no topo. Os primeiros relatos de desempenho fora do comum começaram a chegar aos comandos das forças aéreas no Pacífico. Pilotos que antes mal conseguiam escapar das garras dos Zeros agora voltavam com vitórias. Alguns diziam que o avião parecia outro, que respondia mais rápido, que subia com mais firmeza, que ouvia o piloto. Os engenheiros em Washington receberam os relatórios e, como de costume, acharam que era exagero de campo. Deve ser coincidência, escreveram. A melhoria é subjetiva. Mas nas ilhas ninguém duvidava. Os mecânicos sabiam o que tinham feito, e os pilotos sabiam o que sentiam. Um deles, o tenente Jack Doolan, escreveu no diário: depois do ajuste, meu Lightning virou um animal completamente diferente. Pela primeira vez, pude encarar um Zero em curva sem sentir o avião brigar comigo. A vibração sumiu. É como se alguém tivesse alinhado o coração da máquina com o meu. Essas palavras correram entre os hangares como fogo em capim seco. E o nome do mecânico começou a circular. Um certo cabo chamado Henry Wilkes. Homem magro, de mãos firmes e fala lenta, que dizia que cada avião tinha uma alma diferente. Ele não era engenheiro, não tinha diploma, apenas ouvidos atentos e coragem para contrariar manuais. O truque do fio era simples, quase ingênuo, mas a simplicidade na guerra é suspeita. Quando os oficiais superiores descobriram que Wilkes estava modificando a aeronave sem autorização, o convocaram para explicar o que estava fazendo. Ele chegou à tenda de comando com um uniforme manchado de graxa e o olhar calmo de quem não devia nada. Cabo Wilkes, disse o Major Bartlett, rígido atrás da mesa, está ciente de que alterar configurações de motor sem aprovação é violação direta das normas da Força Aérea? Wilkes assentiu. Sim, senhor. Mas não alterei o projeto, apenas corrigi o que estava errado. Errado? O major arqueou a sobrancelha. A Lockheed constrói esses motores com precisão de fábrica. Wilkes respirou fundo e respondeu sem arrogância. Fábrica não luta a guerra, senhor. Fábrica não ouve motor gritar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Bartlett não sabia se devia puni-lo ou agradecê-lo. No fim, fez as duas coisas. Proibiu oficialmente as modificações, mas não as impediu. Apenas fechou os olhos para o que acontecia nos hangares. Façam o que precisarem menos, mas se dar errado, nunca mencione meu nome. Foi assim que a Revolução Silenciosa se espalhou. Logo, em cada base do Pacífico, um punhado de mecânicos se tornava discípulo involuntário de Henry Wilkes. Cortavam pequenos fios de cobre, mediam, ajustavam, testavam. À noite, no som abafado dos geradores, afinavam os motores como quem afina instrumentos musicais. O som ideal era quase um mito. 2 rugidos idênticos, vibrando em uníssono. Quando isso acontecia, o avião parecia ganhar alma própria. Os pilotos juravam que o Lightning respirava, e o resultado começou a aparecer nos céus. No início de 1943, o Esquadrão 339 relatou abates consecutivos de Zeros em combates que antes seriam suicidas. A tática mudou. Em vez de evitar curvas fechadas, alguns pilotos passaram a provocá-las, surpreendendo o inimigo. O Zero ainda era ágil, mas o P-38 agora reagia com sincronia e potência. Os japoneses, acostumados a brincar com suas presas, começaram a perceber que algo estava diferente. Em uma dessas batalhas, sobre o Golfo de Ryuan, o tenente Doolan travou um duelo de 8 minutos contra um japonês conhecido como Toshiro Sato. O Zero cortava o ar como lâmina, girando em espiral, tentando forçar o P-38 a perder sustentação. Mas Doolan manteve o controle, jogando o avião em curvas que pareciam impossíveis. O rádio chiava com gritos de advertência: "Cuidado, Jack! Vai quebrar as asas!" Mas ele não quebrou. O Lightning girou como um predador em ascensão. E num instante perfeito, Doolan apertou o gatilho. O Zero explodiu em chamas. Quando pulso, o piloto mal conseguia falar. Foi como se o avião soubesse o que eu queria fazer, disse.
e os mecânicos se olharam em silêncio, sabendo o motivo. Mas a vitória no campo não bastava. Os relatórios continuavam a subir, e os engenheiros da Lockheed começaram a investigar as diferenças. Descobriram que o ajuste de sincronismo realmente afetava o desempenho do motor em curvas e a aceleração. Era uma falha de montagem mínima imperceptível nas fábricas, mas devastadora em combate. E o truque do fio não era superstição, era pura física. Quando os motores trabalhavam com microdefasagem, a aeronave produzia torque desigual e perdia eficiência nas curvas. Quando trabalhavam em harmonia, o torque se equilibrava, e o avião respondia como nunca. Wilkes foi chamado novamente. Desta vez, não para ser repreendido, mas para ensinar. Engenheiros vieram das bases continentais, anotando cada gesto, cada ajuste manual, tentando entender como aquele homem sem diploma havia percebido algo que centenas de técnicos ignoraram. Ele apenas deu de ombros, eu só ouvi o que a máquina estava tentando dizer. A partir daí, o procedimento de sincronização foi padronizado. Cada novo P-38 que saía da linha de montagem passava por um ajuste Wilkes. Os pilotos começaram a chamá-lo de o batismo do fio. Era quase um ritual. Antes de decolar para o combate, o mecânico passava o dedo pelo fio de cobre que ligava os cabos e dizia: "Agora você está pronto para cantar." No Pacífico, o efeito foi devastador. As estatísticas mudaram. Pela primeira vez, os P-38 começaram a dominar o céu contra os temidos Zeros, e enquanto o mundo celebrava a vitória sem saber a origem, nas oficinas improvisadas havia apenas um orgulho silencioso, o de homens que venceram a guerra com engenho, não com glória. Wilkes nunca quis medalhas. Quando perguntavam o que ele sentia por ter mudado o rumo de uma guerra com um pedaço de fio, ele respondia com um sorriso discreto: "O mérito é da máquina. Eu só tirei o que atrapalhava ela de respirar." O calor das ilhas do Pacífico era impiedoso. Cada dia começava com o cheiro de gasolina e o zumbido das hélices, e terminava com o silêncio pesado dos que não voltavam. Mas algo havia mudado no ar. O P-38, antes símbolo de frustração, agora era motivo de orgulho. Os pilotos o chamavam de Lightning, mas nas bases improvisadas ele ganhou outro nome: a Fera Amansada. E tudo por causa de um fio de cobre. Os relatórios de vitória se acumulavam nas mesas dos generais. O Lightning já não era mais visto como um projeto problemático, mas como um trunfo estratégico. O comando finalmente ordenou que o ajuste de sincronismo se tornasse parte do protocolo oficial de manutenção. O que antes era heresia agora era doutrina. Só que no meio do orgulho nacional, o nome do homem que descobrira o truque começou a desaparecer dos papéis. As fichas técnicas mencionavam ajuste de torque dinâmico, sincronização de motores dual e outros termos sofisticados menos, mas não diziam o fio de Henry Wilkes. Nos hangares, porém, o nome dele era falado com respeito quase religioso. Quando o motor rugia em uníssono, alguém sorria e dizia: "Wilkes aprovaria." Os pilotos deixavam pequenos pedaços de fio presos nas luvas como amuleto. Era a forma deles de agradecer ao homem que havia feito o P-38 finalmente entender o próprio corpo. Porque no fundo todos sabiam. Sem aquele detalhe, sem aquele gesto, a história seria outra. Um dia, um jornalista americano foi designado para cobrir a rotina das bases no Pacífico. Chamava-se John Kerrigan. Queria escrever sobre os heróis anônimos da aviação. Encontrou Wilkes sentado em um caixote, limpando ferramentas, as mãos pretas de graxa e os olhos cansados. Kerrigan perguntou: "O senhor sabe que seu truque mudou o rumo da guerra?" Wilkes deu de ombros. "Eu só fiz meu trabalho. Quem muda a guerra é quem voa lá em cima." Mas o repórter insistiu. Anotou cada detalhe, descreveu o fio, o som, a intuição. Publicou a matéria em 1944 no Jornal de Chicago, com o título "O Homem que Ouviu um Avião Respirar." A reportagem virou notícia nacional. Pela primeira vez, o rosto sujo de graxa de um mecânico aparecia ao lado dos ases que derrubavam inimigos. Era a consagração da simplicidade, e também o início de uma tensão que os superiores não queriam enfrentar. Alguns engenheiros sentiram o orgulho ferido. "Não podemos dar crédito a um improviso de campo", diziam. "A ciência precisa de método, não de instinto." Outros, mais lúcidos, viam ali uma lição incômoda, que o conhecimento prático pode enxergar o que a teoria ignora. Wilkes foi convidado para participar de testes em solo nos Estados Unidos, mas recusou. "Meu lugar é aqui", respondeu, "enquanto tiver avião voltando danificado. Tenho serviço." E continuou ali menos noite após noite ouvindo motores como quem escuta corações. Certa vez um jovem mecânico perguntou por que ele nunca aceitava a promoção. Wilkes respondeu: "Quando você sobe demais, o barulho do poder te impede de ouvir o som da verdade." Essas palavras ficaram gravadas, e quando a guerra começou a virar a favor dos aliados, os pilotos sabiam que cada curva perfeita, cada manobra bem-sucedida,
carregava o eco daquele fio de cobre. O P-38 participou de missões que mudaram o destino do conflito. Foi com eles que interceptaram o avião do almirante Yamamoto, o cérebro de Pearl Harbor. A notícia correu o mundo menos, mas o detalhe mecânico que tornara aquela interceptação possível permaneceu invisível. No campo, os homens sabiam, antes do Deckler, alguns batiam de leve no painel do Lightning e murmuravam: "Obrigado, Wilkes." Era superstição, era fé, mas era também gratidão, porque todo piloto sabia o que significava voar com um avião que confiava em você. No fim, esse era o verdadeiro segredo do fio. Ele não melhorava apenas o motor, ele devolvia confiança. O homem e a máquina, enfim, respiravam juntos. Depois da guerra, a Lockheed convidou Henry Wilkes para trabalhar na fábrica. Ofereceram salário, crachá, escritório. Ele recusou. De novo. Disse que não queria trocar o som dos aviões pelo ruído das salas de reunião. Na fábrica, vocês falam de números, aqui eu falo com almas. Ele se aposentou sem medalhas, sem fortuna, mas com a serenidade de quem sabia ter feito o impossível. Transformar um erro de projeto em símbolo de vitória. Décadas depois, historiadores encontrariam documentos e depoimentos confirmando sua contribuição. Mas por muito tempo o nome dele ficou perdido entre as páginas. E talvez fosse exatamente assim que ele queria. Porque o fio de cobre não era apenas um truque técnico. Era uma metáfora. Mostrava que, às vezes, o que falta para alinhar o mundo é um gesto simples, quase tolo, de alguém que se recusa a aceitar o é assim mesmo. E toda vez que um P-38 restaurado ronrona em um museu, há quem diga que, se você ouvir com atenção, ainda dá para sentir o motor respirando em perfeita harmonia. O eco distante de um homem que acreditava que as máquinas também têm alma. O silêncio que veio depois da guerra era quase ensurdecedor. As bases foram desativadas, os hangares viraram sucata e os aviões, heróis anônimos, repousaram como gigantes adormecidos sob lonas e ferrugem. Mas, de tempos em tempos, alguém ligava o motor de um P-38 restaurado, e o som das hélices rasgava o ar como uma lembrança viva. Era um rugido diferente, suave e uniforme, tão perfeito que parecia impossível. Para os que conheciam a história, era o som de Wilkes. A Força Aérea documentou o procedimento de sincronização nos manuais técnicos, mas o nome do homem desapareceu entre códigos e abreviações. Nos relatórios constava apenas ajuste de fase mecânica dual. Conforme especificação de campo -1943, o fio de cobre virou parte da rotina, banalizado pelo tempo. E o mecânico que salvara uma geração de pilotos voltou para casa como tantos outros, calado, esquecido, com as mãos marcadas por cicatrizes que ninguém se deu ao trabalho de entender. Durante anos, Harry Wilkes viveu em uma pequena cidade industrial do Kansas. Consertava tratores, cortava madeira, ensinava garotos curiosos a ouvir o som dos motores. Nunca falava de guerra. Quando alguém insistia, ele respondia apenas: as máquinas só funcionam direito quando os homens que as cuidam acreditam nelas. Era seu jeito de dizer que o fio era apenas o pretexto. O verdadeiro segredo estava na escuta, na atenção, na humildade diante da complexidade do mundo. Foi só nos anos 1970, quase 30 anos depois, que a história começou a ressurgir. Um grupo de veteranos se reuniu em um encontro informal no Texas, entre risadas e lembranças. Um deles, já de cabelos brancos, contou: "Vocês se lembram daquele mecânico magro, o tal de Wilkes? Foi ele quem salvou minha pele em 43. Se não fosse aquele fio, eu não estaria aqui." Alguém riu, outro confirmou e logo a conversa ganhou peso. Um jornalista militar que cobria o evento se aproximou curioso. Tomou notas, investigou arquivos, comparou relatos. Descobriu que o nome de Henry Wilkes aparecia em dezenas de diários de pilotos, sempre mencionado com gratidão e espanto. Em 1974, publicou um artigo na revista Aviation Heritage intitulado "O Mecânico que Afinou os Céus." A reportagem reacendeu a memória de um homem que nunca buscara glória menos e que, ironicamente, se tornaria símbolo de uma geração que venceu pela simplicidade. Quando os repórteres finalmente o localizaram, ele já estava com mais de 70 anos, morando em uma casa de madeira cercada por campos de trigo. O cabelo ralo e grisalho contrastava com o brilho vivo dos olhos. Ao ser perguntado se lembrava do tal truque do fio, ele deu um sorriso cansado. "Lembro sim, mas o fio era só uma desculpa. O segredo era ouvir." Naquele dia ele contou o que poucos sabiam. Antes de ser mecânico, tinha sido aprendiz de relojoeiro. Dizia que aprendeu tudo observando engrenagens e ouvindo tec-tecs imperceptíveis. "O avião é só um relógio gigante", brincou. "Se uma peça adianta e a outra atrasa, o tempo se perde, e o piloto morre junto." A simplicidade da analogia encantou os jornalistas. O artigo virou referência entre historiadores da aviação,
que passaram a citar o ajuste Wilks como um dos pequenos segredos técnicos que mudaram a eficácia dos P-38 no Pacífico. Mesmo assim, Harry recusou todas as homenagens. A Lockheed tentou levá-lo a uma cerimônia em Los Angeles. Ele agradeceu, mas disse que preferia ficar em casa. Não fui eu quem voou. 4M só aceitou um presente. Uma hélice desativada, enviada por um antigo piloto, com uma placa gravada que dizia para o homem que fez o raio respirar. Ele colocou a peça no quintal, perto do galpão onde consertava motores, e ali ela ficou, girando suavemente ao vento, como se ainda escutasse o passado. Décadas se passaram. A tecnologia mudou, os caças se tornaram jatos, e a guerra, um capítulo distante. Mas de vez em quando algum restaurador em museu reencontrava vestígios daquele fio, um pedaço de cobre fino, enrolado junto ao sistema de aceleração, marcado por décadas de ferrugem. Era inútil para o motor, mas precioso para a memória. E cada vez que alguém o encontrava havia um instante de silêncio, como se todos entendessem que aquele pequeno pedaço de metal carregava algo maior. O símbolo de uma lição que a humanidade teima em esquecer. Porque o fio de Wilks não era apenas uma invenção mecânica. Era uma filosofia. Mostrava que em tempos de arrogância e ruído, o verdadeiro poder está em escutar o que ninguém mais escuta, em acreditar que um detalhe minúsculo pode mudar destinos imensos. E essa lição ecoou, para além da aviação, além das guerras, menos chegou à engenharia moderna, à medicina, à vida comum. Quantas vezes um problema gigante não se resolve com um gesto pequeno, um olhar atento, uma correção quase invisível? No final dos anos 1980, a filha de um piloto visitou Wilks já debilitado, levando uma gravação feita no Museu da Força Aérea, o som de um P-38 restaurado, rodando em sincronia perfeita. Ela colocou o gravador sobre a mesa, e por longos segundos, o velho mecânico fechou os olhos. O barulho das hélices encheu o quarto, vibrando como o eco de uma juventude distante. Ele não disse nada, apenas sorriu. Minutos depois, murmurou: "É o som mais bonito do mundo, porque é o som da vida corrigida. E talvez tenha sido esse som menos mais do que as medalhas, mais do que as vitórias. O verdadeiro legado do fio de cobre. O som que nunca morreu." Henry Wilks morreu em uma manhã silenciosa de primavera, em 1991. O rádio ainda tocava músicas antigas na oficina quando o vizinho o encontrou. Sentado na cadeira de madeira, mãos sobre o colo, o rosto sereno, como se estivesse apenas ouvindo algum som distante. Do lado dele, sobre a bancada, havia um pequeno carretel de fio de cobre. Em volta, ferramentas gastas, uma caneca com café frio e o cheiro de óleo, o mesmo cheiro que o acompanhara a vida inteira. Não havia troféus, nem certificados, nem medalhas penduradas na parede. Apenas fotos antigas, um recorte amarelado da reportagem de 1944 e um bilhete manuscrito. O que se ouve com atenção nunca se perde. O funeral foi simples, quase silencioso. Vieram alguns velhos pilotos, poucos repórteres e 2 rapazes de um museu da Força Aérea. Trouxeram uma hélice de alumínio, polida como espelho, e a colocaram sobre o caixão. O pastor, ao falar, disse uma frase que ficou na memória de todos: "Há homens que gritam e fazem barulho no mundo, e há homens que o afinam." Wilks pertenceu ao segundo tipo. Meses depois, um grupo de historiadores propôs incluí-lo oficialmente na lista de homenageados pela contribuição técnica à aviação militar. A Força Aérea concordou discretamente. No memorial de Wright-Patterson, em Ohio, há hoje uma placa simples, de bronze, entre os nomes de engenheiros e generais. Nela se lê apenas: Henry Wilks, 1913 a 1991, homem que ensinou o P-38 a respirar. Nada mais. Nenhum título, nenhum posto é sua essência. Anos se passaram. O mundo entrou na era dos jatos supersônicos, dos drones e da inteligência artificial. Mas em museus e oficinas de restauração, o P-38 ainda tem um respeito especial. Todo mecânico veterano que toca um desses motores sabe da lenda. Alguns ainda repetem o ritual, passam um fio de cobre entre os cabos, só por simbolismo, e dizem em voz baixa que respire em paz. E quando as hélices giram em harmonia perfeita, há quem jure ouvir algo além do som mecânico. Uma respiração leve, humana, como se o espírito de Wilks ainda testasse cada motor antes da decolagem. Décadas depois, engenheiros modernos começaram a estudar novamente os relatórios de campo da Segunda Guerra. Descobriram que o ajuste manual feito por Wilks antecipava conceitos de ressonância e sincronização, dinâmica que só seriam formalizados na engenharia décadas depois. Em termos técnicos,
Ele havia intuitivamente equilibrado o torque diferencial dos motores, reduzindo o momento de guinada e o arrasto assimétrico menos algo que engenheiros de túnel de vento só descreveriam com precisão nos anos 60. Em outras palavras, aquele truque idiota de fio era, na verdade, genialidade pura travestida de simplicidade. A história voltou a circular em documentários, fóruns de aviação, museus e salas de aula. Jovens engenheiros se emocionavam com a ideia de que um homem sem diploma descobriu algo que mudaria a forma como entendemos o sincronismo de máquinas. Professores citavam Wilkes como exemplo de engenharia empírica, mas muitos iam além, viam nele o símbolo do que a tecnologia deveria ser: humana, atenta, viva. No início dos anos 2000, uma neta de Harry doou à Smithsonian Institution o velho carretel de cobre encontrado na bancada. Hoje, ele está exposto ao lado de um motor Alasan V1710 restaurado, com uma pequena placa. Este fio conectou mais que motores. Conectou o homem à escuta. Milhares de visitantes passam por ele sem perceber o peso do significado. Mas às vezes algum veterano encosta o ouvido no motor e sorri em silêncio. E é nesse silêncio que o legado de Henry Wilkes permanece. Porque ele provou que o mundo não se transforma apenas com força, com gritos, com teorias complexas. Às vezes, é um gesto simples, uma correção quase invisível, que o muda tudo. Em tempos em que as pessoas falam cada vez mais e escutam cada vez menos. Lembrar de um mecânico que venceu a guerra ouvindo o motor pode ser mais que uma história a menos. Pode ser um lembrete. Quando você encontrar algo que parece quebrado, antes de descartá-lo, antes de culpar o destino, talvez valha a pena fazer como ele: parar, respirar fundo e ouvir. Porque às vezes, o que o mundo precisa para funcionar melhor não é uma nova máquina, menos é apenas um novo ouvido. Então, da próxima vez que o som de um motor tocar o ar, ouça com atenção. Pode ser só ruído, ou pode ser a lembrança de um homem que ensinou o impossível a respirar. Essa é a história de Henry Wilkes, o mecânico esquecido que mudou os céus com um pedaço de fio. Um lembrete de que a genialidade muitas vezes se disfarça de simplicidade, e que o verdadeiro poder está em ouvir o que o mundo tenta dizer em silêncio. Se essa história te tocou, curta, comente, compartilhe e se inscreva, porque talvez em algum lugar ainda existam outros Wilkes esperando ser ouvidos. E você, já ouviu o som daquilo que o mundo tenta te contar?